O Supremo já tem maioria pela restrição do chamado foro privilegiado. Está 6-1, né, Bob? 6-1. A sessão foi retomada há pouco. A ação começou a ser analisada em 31 de maio deste ano, mas foi interrompida por um pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Já votaram nesta quinta o próprio Moraes, Edson Fachin e Luiz Fux. Fachin e Fux seguiram integralmente o voto do relator Barroso. Marco Aurélio, Rosa Weber e Carmen Lúcia já haviam votado com ele. Alexandre de Moraes também defendeu limitar o foro, mas com uma mudança menor do que a proposta pelo colega. Para ele, viu, Vera, mesmo que o crime não tenha relação, melhor dizendo, com o cargo, a autoridade deve ser processada no Supremo, por exemplo, em caso de violência doméstica, no voto do Alexandre de Moraes. Bom, como é que você viu essa decisão? Definido aí 6-1. Pois é, o voto divergente dele restringe o foro, mas é bem mais abrangente que o do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele permite que a autoridade mantenha o foro mesmo para crimes comuns, algo que o outro restringe um pouco, e permite que ele leve o processo quando ganhe um mandato, embora não faça o elevador contrário. A pessoa não perde o foro quando deixa de ter o mandato. Então, ele ficou, por enquanto, isolado. Não tem ninguém acompanhando. Os outros dois ministros que votaram hoje acompanharam o voto do ministro Barroso, que era bem restritivo e acabava com esse efeito elevador, acabava com a coisa de que a pessoa tem o foro no Supremo e quando deixa de ter mandato o processo desce e recomeça na primeira instância. E o contrário, quando o processo já começou na primeira instância e a pessoa adquire o mandato, ela leva o processo junto com ela. A estimativa aí é que cerca de 90% dos processos que tramitam no Supremo deixem de tramitar por lá com esta mudança, caso ela seja realmente aprovada, caso ela seja aprovada hoje desta maneira. Não sei se é uma estimativa meio chutada, mas a verdade é que a gente vai ter aí uma mudança bastante significativa, inclusive em processos aí paradigmáticos, processos da Lava Jato, processos de outras operações muito midiáticas com réus importantes. Então, é uma mudança significativa. Os ministros estão sendo muito taxativos, Patrick, no seu voto, de que o foro é uma prerrogativa e não um privilégio. Quase todos eles falaram isso de maneiras diferentes, que tem de ser uma prerrogativa que proteja a função e não a pessoa, que proteja ali as prerrogativas do cargo, que a pessoa, por ter um cargo, não seja alvo ali de perseguição política, não seja alvo de juízes de primeira instância que sejam de grupos contrários, que não seja alvo de nada que afete o seu mandato, o desempenho do seu mandato, e não use o foro como um biombo, como um escudo para cometer crimes comuns. Então esse entendimento está prevalecendo até agora. O que pode acontecer ainda, e a gente vai ver em mais algum tempo, talvez ainda no decorrer do programa, um pouco depois, é que pode ser que o ministro Dias Toffoli peça vista de novo, adiando novamente o desfecho dessa questão. E aí a Câmara pode votar antes, decidir antes do Supremo. Vai lá, Andreasa, é você. Vamos lá. Repito o que falei ontem e falo sempre. Independentemente da qualidade da proposta do relator Barroso, ele não pode fazer proposta, porque ele não é legislador. Ele adoraria se ele se comporta como legislador, mas ele não é. Então, a proposta dele é boa, mas o lugar é inadequado. O ideal, portanto, seria despir-se da toga, escolher um partido, se candidatar ao parlamento em 2018 e aí apresentar a sua proposta. Se eu fosse ministro do Supremo, pediria vista também. Pediria vista com o seguinte argumento: precisamos deixar o legislativo, onde a matéria tramita, inclusive com uma proposta mais radical, faça o seu papel. Isso é matéria legislativa. Dito isso, pode acontecer, como disse a Vera, mas certamente não com esse argumento transparente, o pedido de vista do Toffoli. Objetivamente, o troço se chama foro por prerrogativa de função, como disse a Vera. Esse título é autoexplicativo, tá? Existe para resguardar o direito próprio típico do mandato,
para garantir liberdade ao homem público, ao parlamentar, para que possa defender as suas ideias, inclusive barbaramente, e que seja preservado de chuva de processos por medidas impopulares, necessárias dentro da lei. Tá? É isso que, inclusive, a proposta do Barroso resguarda. E assim deve ser. Essa oposição de que os ministros falaram, e a Vera felizmente chamou a atenção aqui, prerrogativa versus privilégio, é muito importante. A prerrogativa é um elemento distintivo por esses motivos que eu elenquei aqui, e é necessária. Não se pode acabar completamente com a prerrogativa, porque você acaba com a coragem, com a liberdade para o exercício do mandato. Então é importante que haja prerrogativa. Privilégio, não. Privilégio tem todo o cidadão da República, ou deveria ter. Qual é o privilégio? Aquele de, em caso de crime, existir para recorrer e para se proteger e para que seja inclusive julgado à justiça. Esse é o privilégio garantido pelo Estado de Direito, igualmente ou idealmente igualmente para todos. Essa é a diferença. Privilegiados são todos aqueles que têm a lei, o equilíbrio da lei e o Estado de Direito para guardá-los. E isso nem sempre é garantido. Inclusive, quando o Supremo abre brechas para que aventureiros, projetos de quarto poder lancem mão. E o que você acha, Madu? Eu acho que, a princípio, é uma boa notícia ao Vísceras, é uma vitória acachapante, mas realmente é possível que o ministro Dias Toffoli peça vistas, e aí eu fico confuso. Não sei se é para que realmente possa a Câmara dos Deputados resolver votar uma questão que eu confesso, mas também fico tranquilo, porque eu e 99,9% dos brasileiros também não conseguem ver claramente essa sutil diferença, mas enfim... eu não sei se a intenção do Dias Toffoli é que isso caia no colo, essa decisão caia no colo da Câmara dos Deputados, ou se é para atrasar mesmo, se é para complicar o Brasil. Mas eu prefiro julgar, eu prefiro pensar, ter um pensamento positivo, que ainda hoje se acabe com essa coisa absurda que tem no Brasil, que é o foro privilegiado. Eu acho que é isso que interessa. Se a Câmara vai votar. Ontem mesmo, é engraçado, porque ontem mesmo eu acho que todo mundo achou que o projeto do ministro Barroso era melhor do que apresentado na Câmara. Eu acho que nessas 24 horas não deve ter mudado nada. Então, se o projeto melhor é do Supremo, que seja do Supremo, que será a segunda boa notícia do dia, porque eu estou vendo aqui na internet, a Adriana Anselmo já se encontra embicada na direção do Xilindró, da cadeia, não mais da cadeia de luxo que ela estava lá no Leblon, do lado do Antiquários, mas lá na cadeia de Benfica. Está ficando bacana o negócio lá, hein? Tá virando um point do Rio de Janeiro. Vera, a próxima vez eu te convido pra gente ir a Benfica, fazer um tour lá pela cadeia de Benfica. Olha, você vê, tá cheio de jaula com bicho dentro. Não pode alimentar os animais não, Vera. Combinado. Sobre essa questão... E essa questão do Supremo Legislador? De quem está legislando ou não, este caso que está em julgamento atualmente no Supremo, na verdade, ele era um caso concreto. Era o caso concreto de um ex-candidato a prefeito, ou ex-prefeito aí de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Ele é acusado, originalmente, de compra de votos na eleição municipal de 2008, em que ele não se elegeu. Aí o processo corria lá na primeira instância. Aí ele se elegeu suplente de deputado e assumiu em duas ocasiões essa suplência. Uma vez em 2015, uma vez em 2016, quando o Eduardo Cunha foi cassado. Aí o caso subiu. E o caso já estava prontinho para ser julgado no Supremo quando ele se elegeu prefeito de Cabo Frio de novo. E aí o caso ia descer. Foi aí que o Barroso pegou, parou a bola e falou assim, olha, é o seguinte, acho que nós temos de interpretar este artigo da Constituição que fala sobre o foro por prerrogativa de função. Então, a rigor, ele não está legislando, não está propondo uma nova regra, uma nova lei. Ele está propondo uma interpretação mais restritiva de um artigo da lei para dizer, olha, não pode ficar esse samba do processo para lá, para cá, processo sobe, processo desce. Então ele está tentando dar uma nova interpretação para a coisa, mais ou menos o que se fez com o caso da prisão em segunda instância. Era de um jeito, passou a ser entendido de outro. Está tentando mudar uma jurisprudência. Diga, Andreasa.
Mas é exatamente assim que o Supremo pode legislar, né? Ele não pode formalmente... Mas é sempre assim, né? Formalmente, o cara não pode mudar a lei, né? Ele cria, e cria é a palavra correta, porque é o chamado direito criativo, o direito que faz a alegria do povo, né? Uma espécie de direito achado em manifestação popular, não é o papel do ministro. Então, como ele legisla? Ele legisla com esse tipo de proposta. Ele fez uma proposta de entendimento que altera... Evidentemente, porque se cria jurisprudência, altera o que está na Constituição. Foi o mesmo caso da ação de inconstitucionalidade que dinamitou o financiamento empresarial de campanha, né? Ele era advogado da OAB, que entrou com a ação, depois virou ministro do Supremo, não se julgou impedido, votou no troço, dinamitou o financiamento empresarial de campanha, tratou aquilo como inconstitucional, quando é perfeitamente constitucional, e jogou a gente legislando no buraco da reforma política, obrigando uma pauta no Congresso. Então, é um legislador de modo indireto, né? Quer dizer, ele não pode realmente redigir a lei, mas a jurisprudência basta. Vários ministros, não só o ministro Barroso, fazem isso em várias circunstâncias. Fizeram isso na questão das reservas indígenas, isso foi feito em vários casos paradigmáticos aí recentes em que o Supremo mudou entendimentos. Isso não é... O direito também não é esculpido na pedra, ele não é imutável. Eu acho que ele vai se moldando ao tempo, se moldando a novas circunstâncias que são também da sociedade. Nesse caso, eu não acho que é um direito ativista. Eu acho que a coisa está bem fundamentada. A gente mesmo elogiou o voto aqui ontem. Ele está bastante bem fundamentado. Quando ele resgata essa questão da prerrogativa que é da função e não da pessoa. Ela não pode levá-la junto com ela para onde quer que ela vá, para que cargo ela exerça. Diga. Você tem razão. A gente elogia a proposta, porque a proposta é boa, isso é uma coisa, e a gente critica, eu critico o foro em que isso avança, que eu acho que não é adequado. O espaço para uma mudança legislativa é o legislativo. Essa é a questão fundamental. É evidente que não é só o Barroso a legislar. Esse é um problema do Supremo. É um problema, inclusive, que se acentuou recentemente no Supremo, com uma conformação que contempla figuras como legisladores como o Luiz Fux e o Roberto Barroso. Eu não posso achar isso bom porque é contra o equilíbrio da República. Entendeu? Eu sou contra o modelo de foro como existe hoje. Eu acho interessante a proposta que ele fez, mas, repito, não é o lugar adequado. É apenas esse o meu ponto. Eu acho ruim e a recorrência disso é muito grande. Não dá para achar legal. Bom, gente, tem... Mas, por outro lado, Andressa... Vai, Madu. Só para complementar, por outro lado, não se vai esperar desse Congresso aí, dessa Câmara dos Deputados, nenhum movimento, até que foi tardio, né? Mas demorou. Um movimento no sentido de você realmente ser efetivo em acabar com o foro privilegiado. Em outras questões aconteceu o mesmo. O problema é esse. Quando tem uma lacuna, quando o legislativo é omisso, o Supremo tem suprido essa lacuna. Eu também não gosto muito disso, também entendo todas as suas restrições, mas o nosso modelo constitucional permite, e até teve um bom artigo do coordenador de direito acho que da PUC São Paulo, no Estadão no domingo a esse respeito, que permite que o judiciário acabe atuando como uma espécie de um poder moderador. Além de um terceiro poder, ele atua como um poder moderador quando tem um impasse institucional. Essa questão se assemelha a outras em que o Supremo entrou. Por exemplo, fidelidade partidária. Foi uma coisa que foi decidida, se não me engano, não foi nem pelo Supremo, foi pelo TSE, porque a Câmara nunca se debruçava sobre isso. A cláusula de barreira, que primeiro a Justiça aprovou e depois adiou ad eternum, nunca implementou. Essa questão das reservas indígenas, tem muitas questões, a questão do aborto em caso de anencefalia, tem muitas questões em que o Supremo acaba tendo de entrar porque elas ficam se eternizando e o Legislativo nunca se debruça sobre elas. Então, nesse caso aí em que há uma omissão completa, eu acho que é melhor o Supremo... não legislando, mas o Supremo disciplinando a questão, do que prevalecer a omissão absoluta.